Há um ano, no início do inverno, eu fui fazer uma trilha durante um fim de semana em um parque nacional, não muito longe de casa. Era para ser os últimos dias de bom tempo antes que o frio do inverno e a neve chegassem, então eu queria aproveitar enquanto ainda podia. Havia uma trilha sobre a qual meu amigo tinha me falado, que levava a uma bela vista de um lago e não era muito movimentada. Decidi tentar. Mas quando cheguei à trilha, não era o que eu esperava. Não havia placas ou sinalizações, apenas um caminho estreito atravessando algumas árvores. Caminhei um pouco e, embora ainda não houvesse sinalizações, parecia uma trilha simples de seguir. Conforme eu andava, ficava claro que poucas pessoas passavam por ali. Quase não havia pegadas no chão e o caminho não parecia profissionalmente feito. Isso não me assustou nem nada, mas foi algo que notei. A floresta ao longo do caminho era realmente bonita, cheia de vida selvagem e folhas caindo por causa da mudança de estação. Aproximadamente uma milha depois, passei por algo interessante, o outro caminho que levava para dentro da floresta. Continuei na trilha principal, mas não entendia por que haveria outro caminho se conectando a uma trilha já pouco usada. Conforme continuei andando, mais dessas trilhas laterais começaram a aparecer, levando a direções aleatórias e parecendo não levar a lugar nenhum em particular. Era realmente estranho. Depois de cerca de 3 horas caminhando, a trilha em que eu estava simplesmente acabou. Não havia mais caminho a seguir, apenas uma fileira interminável de árvores e floresta. E então, do nada, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi um homem caminhando à distância. Ele usava uma jaqueta rasgada e não tinha mochila. Estranhamente, ele estava atravessando a trilha em que eu estava e entrando em uma das trilhas laterais. Parecia que ele não me tinha visto, estava apenas olhando para baixo e caminhando. O jeito que ele andava e sua aparência me deixaram um pouco assustado, então me certifiquei de não ser visto enquanto o observava entrar na floresta. Naquele momento, parecia que não havia muita luz do dia restante, então decidi abandonar a ideia de encontrar o lago e apenas voltar para o meu carro. No entanto, demorou apenas alguns minutos para eu chegar a uma interseção de trilhas que eu não lembrava de ter visto antes. Imediatamente, pensei sobre como a trilha principal tinha terminado tão abruptamente como isso provavelmente significava que em algum ponto eu tinha pegado o caminho errado. Olhei para baixo, tentando ver se havia pegadas minhas que eu pudesse seguir, mas não vi nenhuma. Então ouvi de novo, passos atrás de mim. Virei-me e olhei para a floresta à distância. O mesmo homem estava parado me encarando. Ele não se moveu nem disse nada, apenas ficou lá como se estivesse me observando. Depois de um momento, um arrepio percorreu meu corpo e eu me virei para pegar qualquer trilha que fosse na direção oposta ao homem. Apressadamente, olhei para trás várias vezes, mas depois de alguns minutos, perdi-o de vista. Continuei nessa trilha por mais de 1 hora, ainda preocupado tanto com estar perdido quanto com o estranho homem. Após um tempo caminhando, saí do caminho e me encostei em uma árvore para descansar e beber um pouco de água. Não passou nem 1 minuto antes de eu ouvir aqueles mesmos passos. Fiquei onde estava, atrás da árvore, enquanto o som dos passos se aproximava cada vez mais, até que o homem passou bem ao lado da árvore onde eu estava escondido. Ele parecia focado no caminho à frente, como se pensasse que eu ainda estava andando, mas não havia dúvida em minha mente de que ele estava me seguindo, ou pelo menos tentando. Assim que ele se foi, aproveitei a oportunidade para correr de volta pelo caminho de onde eu vim, chegando à interseção e escolhendo entre 2 outras trilhas que iam na direção certa. Felizmente, fiz a escolha certa, porque a meio caminho de volta para o meu carro, tudo o que eu tinha era a luz fraca da lua para me guiar pela floresta. Tudo o que posso dizer é que aquele homem que eu vi não parecia estar lá apenas para uma caminhada e, com base em seu comportamento, acho que ele tinha algumas intenções terríveis das quais eu mal escapei. Eu tinha acabado de fazer 19 anos e estava em casa, de volta da faculdade, pelos próximos meses de férias de verão.
Minha mãe mora na cidade, na mesma casa onde cresci, mas meu pai se mudou para uma casa pequena fora da cidade. A casa ficava de frente para a floresta, e eu sempre me sentia tão relaxado quando estava lá. Estar longe de tudo era muito libertador. Ao longo do verão, tive a ideia de acampar por uma noite em algum lugar na floresta atrás da casa do meu pai. Eu já tinha todo o equipamento e já tinha acampado antes, então parecia uma noite divertida e inofensiva. Não planejava ir muito longe, talvez caminhar por meia hora e depois encontrar um bom lugar para montar acampamento. Parti cerca de 2 horas antes do pôr do sol. Caminhei sem música, apenas absorvendo o ambiente e os sons da natureza, até chegar a um ponto suficientemente afastado para começar a montar meu equipamento. Armei o acampamento e acendi uma fogueira. Depois, relaxei enquanto o sol se punha e a floresta ficava silenciosa. Algumas horas depois da noite, fui dormir. Planejava partir de manhã, mas quando acordei, senti vontade de ficar um pouco mais. Fui dar uma caminhada casual e sentei perto da tenda. Surpreendentemente, o dia parecia ter passado muito rápido. Antes que eu percebesse, o sol estava se pondo novamente. Arrumei minhas coisas, limpei a área e comecei a caminhar de volta para casa. Caminhei entre as árvores, conversando comigo mesmo para passar o tempo. Mas conforme o sol ia baixando, percebi que já fazia um tempo desde que eu havia partido. Parei e levantei a cabeça, olhando ao redor. Não reconhecia a área. Obviamente, não havia trilha, então eu poderia estar andando em uma direção ligeiramente diferente, mas algo parecia errado. Após um minuto inteiro olhando ao redor, percebi que não fazia ideia de qual direção seguir. Se eu estivesse indo na direção certa, já deveria estar em casa, ou pelo menos na estrada que leva à casa do meu pai. Correndo contra o pôr do sol, decidi continuar na direção que estava, esperando que, em algum momento, eu encontrasse uma estrada. Enquanto caminhava, a floresta ficava cada vez mais escura, me levando a um colapso nervoso. Olhava para todos os lados, procurando qualquer coisa que me indicasse o caminho, mas a floresta estava tão escura que eu não conseguia ver nada a mais de 10 ou 12 metros de distância. Foi então que vi uma luz piscando à distância. Fiquei animado e caminhei rapidamente em direção à luz, até conseguir distinguir uma casa escura no meio das árvores. Pensei que poderia ser a casa de algum vizinho do meu pai ou, pelo menos, que me levaria a uma estrada pela qual eu pudesse caminhar. Mas, ao me aproximar da clareira na floresta, não vi nada de nenhuma estrada, nenhuma luz de outras casas, nem mesmo uma entrada de cascalho. A casa parecia antiga, mais parecendo uma cabana, mas havia uma luz acesa na janela do andar de baixo, então definitivamente não estava vazia. Caminhei até o outro lado, ainda permanecendo na linha das árvores, mas não havia sinais de estradas ou casas em nenhum dos lados. Relutantemente, decidi que minha única opção era pedir ajuda a quem quer que morasse lá. Caminhei até a porta da frente, escutando por um momento antes de tocar a campainha. Imediatamente, ouvi passos descendo uma escada correndo e parando do outro lado da porta. Sabendo que provavelmente estavam me olhando pelo olho mágico, chamei. Oi, desculpe, estou perdido. Eu esperava que você pudesse me indicar a direção da rua mais próxima. Houve uma pausa, então abriram a porta. 2 homens estavam ali, ambos parecendo ter uns 40 anos e com uma aparência meio desleixada. Um deles deu um passo à frente e olhou para trás de mim, para a linha das árvores, como se estivesse procurando por mais alguém. Houve um momento de silêncio entre os dois. Entre, nós vamos te ajudar, disse um dos homens, abrindo a porta mais e dando um passo para o lado. Estou bem, só preciso que você me indique a direção certa, por favor, respondi, não querendo entrar numa casa aleatória na floresta e também não vendo motivo para isso. Os 2 homens franziram a testa, então um deles falou, dizendo que só queria conversar sobre por que eu estava ali. Disse a eles que estava acampando e me perdi, mas eles se olharam como se eu estivesse mentindo. Então, um deles saiu e ficou bem próximo a mim, olhando para as árvores de forma mais intensa.
Quando ele saiu, revelou a sala atrás dele, que tinha apenas uma pequena lâmpada no meio do chão, cercada por nada além de poeira. Dei um passo para longe do homem e, de repente, os dois ficaram frios. Suas expressões faciais e linguagem corporal tornaram-se vazias enquanto permaneciam em silêncio. Então, um deles se lançou sobre mim, tentando me derrubar. Felizmente, reagi rápido o suficiente para escapar antes que o outro homem conseguisse me alcançar. Corri para a floresta, ouvindo os passos de um dos homens atrás de mim, mas assim que entrei nas árvores, ele desistiu da perseguição e, logo depois, as luzes da casa se apagaram. Passaram-se horas antes que eu encontrasse uma estrada, descobrindo que havia caminhado quilômetros na direção errada. Contei ao meu pai sobre o encontro e ele levou o caso à polícia para investigar. Ficamos aterrorizados ao saber que a casa onde eu tinha entrado era uma velha cabana de férias abandonada há décadas. Quem quer que fossem aqueles homens, provavelmente usaram um gerador para alimentar as luzes e o que mais estavam fazendo ali. Mas por que estavam lá, ninguém sabe. Pela maneira como agiram, parecia que estavam tentando não ser pegos. Se tivessem conseguido me levar para dentro da casa, não tenho certeza se eu teria conseguido sair. Eu estava voltando para minha cidade natal após uma viagem de trabalho que tive no início da semana. Recusei o voo gratuito de ida e volta porque decidi tirar um tempo para mim enquanto estava lá, para aproveitar umas pequenas férias. Dirigir longas distâncias não era algo que eu já tivesse feito antes. A viagem mais longa que tinha feito era de cerca de 10 horas, com uma parada em um hotel no meio do caminho. Mas essa viagem era bem mais longa, quase 20 horas, e eu só tinha reservado um único hotel. Só porque nunca tinha dirigido por tanto tempo antes, não significava que eu achasse que não conseguiria fazer. A viagem começou bem, passando por cidades e vilarejos e tendo muitos outros carros ao meu redor, aparentemente seguindo a mesma rota. No entanto, conforme fui avançando, os carros começaram a ficar muito menos comuns e os vilarejos praticamente desapareceram. As estradas eram cercadas apenas por campos de grama de um lado e florestas densas do outro. Às 17 horas, a garoa que havia começado mais cedo ficou mais intensa, chovendo tão forte que dificultava a visão. Parecia que quanto mais eu dirigia para essa área florestada, mais forte a chuva caía. Esperava que parasse ao anoitecer, mas não parou. Agora, eu estava realmente focado na estrada, dirigindo bem devagar e tentando navegar com cuidado para não derrapar em uma vala. Dirigi sob essa chuva terrível por provavelmente uma hora inteira após o pôr do sol, quando comecei a perceber que a estrada estava ficando muito mais sinuosa em vez de reta. Ela começou a me levar muito mais para dentro da floresta, onde as árvores estavam bem próximas, bloqueando todas as vistas. Depois de um tempo, comecei a ficar nervoso, pensando que era muito estranho uma rodovia ser assim. Diminui a velocidade e parei no acostamento. Peguei meu telefone e tentei procurar as direções, mas não havia serviço. Tudo o que lembrava da rota era que eu tinha que pegar a mesma rodovia praticamente o caminho inteiro. Talvez eu estivesse na estrada certa e estivesse apenas paranoico, ou talvez eu estivesse tão focado em tentar enxergar através da chuva que acabei pegando uma estrada diferente. O problema era que eu não tinha como descobrir qual das duas possibilidades estava certa. Olhei pelas janelas na esperança de ver uma placa ou algo que pudesse me dar uma ideia de onde eu estava. Tudo o que conseguia ver através da chuva intensa eram as árvores ao meu redor, desaparecendo na escuridão total além dos meus faróis. Então, apenas um minuto ou dois depois que eu parei, uma luz surgiu atrás de mim. Olhei no espelho enquanto ela se tornava mais brilhante, contornando uma das curvas e vindo em direção ao meu carro. Os faróis eram tão fortes que eu não conseguia nem ver o carro, apenas o brilho intenso nos meus espelhos. Observei enquanto a luz começava a se mover mais devagar e finalmente parou bem atrás do meu carro.
Parte de mim se sentiu aliviada por alguém ter parado para me ajudar, mas outra parte de mim estava pensando nas outras possibilidades. Passou um minuto inteiro enquanto o carro permanecia ali, com os faróis acesos, sem mostrar sinais de nada, até que uma porta se abriu de repente. Ainda estava claro demais para ver muito bem, mas uma silhueta escura de um homem emergiu da luz e veio até minha janela. O homem estava vestindo um moletom escuro e parecia indiferente à chuva enquanto se apoiava na porta enquanto eu abaixava o vidro alguns centímetros. Ele perguntou se eu precisava de ajuda e eu respondi explicando que só precisava saber onde estava e se ainda estava na rodovia certa. Ele olhou para mim e para o banco traseiro enquanto assentia. Sim, posso te ajudar. Deixe-me pegar meu telefone, disse ele, começando a se afastar enquanto eu subia o vidro novamente para bloquear a chuva. Havia algo estranho na minha interação com ele, mas eu não conseguia identificar o que era. Apenas parecia estranho. Por que ele não sabia em que estrada estávamos ou se estávamos na rodovia? Observei pelos espelhos até que o homem foi para trás das luzes intensas novamente, mas pude vê-lo mexendo em algo no carro por alguns momentos antes de sair novamente. Ele se aproximou, mas, nos momentos antes de chegar ao meu carro, vislumbrei algo em sua mão. Reagi imediatamente, colocando o carro em movimento. O homem de repente se agachou perto do meu pneu traseiro e enfiou algo nele. Pisei no acelerador, vendo o homem visivelmente assustado e pulando para trás enquanto eu acelerava o mais rápido que podia. Sabia que ele provavelmente tentaria me alcançar, então dirigi em pânico por vários minutos, temendo a ideia de ver as luzes aparecendo atrás de mim. Felizmente, isso nunca aconteceu. Percorri cerca de 5 quilômetros antes de finalmente encontrar uma interseção com uma placa indicando um posto de gasolina à frente. Quando parei, é claro, chamei a polícia, mas também descobri que o homem tinha esfaqueado meu pneu com uma chave de fenda que ainda estava enfiada na lateral do pneu, pendurada parcialmente para fora. Aquilo ainda estar lá e cobrindo o buraco foi provavelmente a única razão pela qual consegui escapar sem quebrar na estrada. Se eu tivesse sido um segundo mais lento ao arrancar, não acho que teria sido visto novamente depois daquela noite.